Alô? 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 Alô, som? Alô? Boa noite, Fabiola. Boa noite, José Aldo. Boa noite para quem já está chegando por aqui no Boa noite para todos que estão chegando. Além do Divã. Para quem ainda não sabe, a gente nomeou esse programa que a gente está aqui semanalmente às quartas-feiras, pessoal. Além do Divã, podem divulgar, fiquem à vontade para convidar outras pessoas, porque a gente está aqui todas as quartas-feiras, sempre às 20 horas, falando de assuntos importantes sobre psicanálise. Hoje a gente vai falar envolvendo psicanálise e direito, né, José Aldo? Sempre uma temática voltada para cunho social. Bem-vindo para quem está aqui pela primeira vez. E todas as quarta-feiras a gente está por aqui. E hoje a gente tem uma convidada mais do que especial aqui no nosso programa. E a gente espera que ela esteja aqui novamente em outros programas, assim como já tiveram outros programas com convidados super especiais, né, José Aldo? Sempre com uma temática relevante, falando de saúde mental, falando de política, falando de filosofia, tudo pertinente à nossa vida enquanto ser humano, né? A vida é isso, né, José Aldo? É É, permeada de situações, de experiências. E hoje a gente vai estar debatendo sobre psicanálise e direito. Boa noite a todos. Boa noite, boa José noite, Aldo. boa noite. É uma honra estar mais uma vez no programa Além do Divã, Fabiola. Quero agradecer a presença de todos, né? E que é uma honra estar com vocês. E lembrando que esse programa, Além do Divã, foi um programa feito especialmente para vocês. E por vocês, para nós trabalharmos dessas questões, né? E da qual todos nós somos afetados, nos questionamos, nos perguntamos e queremos entender um pouco. Lembrando que aqui é apenas é um convite, é uma incitação, né, Fabio? É uma Sim, instigação para que as pessoas venham procurar mais, se aprofundar em psicanálise, enfim, ter um estudo mais aprofundado sobre a psicanálise. E aqui a gente só faz instigar, porque o tempo é curto, né? O tempo é sim. curto, mas a gente está aqui por aqui para poder trazer o melhor e espero que todos tenham gostado, estejam gostando do programa. É importante também, né, Fabíola, que vocês passem para nós o retorno, o teu retorno, o que é que vocês gostariam que nós trabalhássemos aqui, o que é que vocês gostariam, qual o tema, né? Sim, Também cabe vocês também nos dar a opinião, mas nós estamos abertos à opinião, tá bom? sim. E quanto mais É, obrigado é, a todos que estão chegando, né? E é uma honra tê-lo aqui conosco dessa quarta-feira. sim. Quem tiver mais interessado de aprofundar e conhecer mais sobre a psicanálise, só lembrando que o José Aldo também ministra curso de psicanálise, pessoal. A gente está em andamento com um curso sobre perversões entre Freud e Lacan, com previsão de encerrar agora esse final de semana, sábado, e com previsão de iniciar outros cursos a partir de janeiro, caso vocês tenham interesse de aprofundar os conhecimentos mais em psicanálise, podem nos buscar e quando as turmas estiverem abertas, a gente pode é, incluí-los também no grupo de estudo, porque a gente faz o grupo de estudo e as aulas acontecem semanalmente, aos sábados, né, José Aldos? Uma vez na semana. E a gente organiza tudo por lá, através do grupo de estudo, lá no grupo do WhatsApp. Se
Boa noite, Então, doutora Mari já está por aqui. rapaz, Boa manda noite, lá pessoal. E, o doutora convite. Mari, solicite aqui para participar da live que o José Aldo lhe adiciona. Pronto, doutora Mari já chegou, a nossa convidada especial, José Aldo. Isso. Muito bom, muito bom. Só lembrando também que os nossos conteúdos que ficam salvos aqui na rede social de José Aldo, eles estão também agora, a gente está com o YouTube do Além do Divã, e a gente vai sempre levar esses materiais que estão aqui para o YouTube e compartilhar também em outras redes sociais. Fiquem à vontade para depois dar uma conferida lá no YouTube, que todos os materiais que estão aqui a gente vai levando semanalmente um material. Cada material que a gente produz na semana a gente vai levando e é um material livre para vocês verem, compartilhar. Se quiser revisar novamente o conteúdo, pode ficar à vontade. E ao vivo sempre às quartas-feiras. E a gente está sempre aqui no Instagram, mas no YouTube é só os materiais que já foram trabalhados aqui no Além do Divã. E doutora Mari está chegando. Enviou, José Aldo, a solicitação? Ela não enviou ainda não, está aguardando. Peça para ela, como você explicou da vez para o Joilson, não foi? Isso, Ou foi para o Jânio? Foi para o Jânio. o professor Jânio. Boa noite, Santa. Doutora Mari, envie a solicitação, assim como a senhora entrou na live, que tem a solicitação de pedir para participar. Clique em cima, que o José Aldo vai lhe adicionar aqui a tela principal. Então, gente, mais uma vez, né, a doutora entra no programa. Mais uma vez quero dizer que é uma honra estarmos aqui com vocês no programa Além de Fã. E cada dia mais estamos procurando temas mais que chamam a atenção de vocês, né? Mas vocês também têm espaço aberto para escolher qual tema vocês gostariam que nós conversássemos aqui no programa Além de Fã. É uma honra estar com todos vocês que estão chegando, que chegaram, os que ainda têm que chegar. E nós vamos começar a trabalhar essa temática. Essa temática aqui é uma temática que é muito profunda, né? É uma temática que nós estamos vivenciando muito nesses últimos dias. E que é importante trabalhar. Lembrando que a gente vai trabalhar essa temática não no contexto de capturar todo esse conteúdo, né, Fabiana? Porque é um tema extenso. Vou tentar dar algumas contribuições, podemos dizer, algumas hipóteses de compreensão, né, do feminicídio pelo olhar psicanalítico. Algumas hipóteses de compreensão do feminicídio. Patrícia Neto, seja bem-vinda mais uma vez. É uma honra ter no nosso programa. Então, lembrando que esse tema vai ser apenas uma instigação, né, uma hipótese, para que nós possamos pensar, né, o feminicídio pelo olhar psicanalítico, porque a psicanálise poderia nos falar, né, sobre o feminicídio, o que está em jogo nessa relação, né, essa relação psíquica, podemos dizer assim. Então a gente vai. Boa noite, Patrícia Minete. Uma honra tê-la aqui. Lembrando que é uma roda de conversa, né, José Aldo, que a gente está fazendo É. aqui semanalmente, discutindo várias temáticas. E não é uma aula, é uma conversa mesmo, esclarecendo alguns pontos principais. E o que a gente considera que mais atualmente está mais relevante, mais sendo focado dentro do contexto que a gente está discutindo, a gente está elaborando. E você trabalhando com as questões psicanalíticas, os profissionais falando principalmente da sua área de atuação, nos traz alguns conceitos, alguns exemplos que são bem fáceis da gente compreender as discussões que são feitas aqui no Além do Divã. Doutora Mari, se a senhora estiver por aqui, clique novamente na opção participar, que aparece assim quando a senhora entra na live, que o José Aldo lhe adiciona.
Então é isso. Que a Fabíola colocou, tem mencionado que a gente vai trabalhando, né? Até o final do ano, a gente vai entrar de férias também, né, Fabíola? Sim, E o próximo, além do Divã, que já está começando também a pensar novas ideias, novos, né, novas temáticas, novas visual e continuar com o programa Além do Divã, trazendo temas, muitos temas para trabalhar, perversão e psicanálise, está pensando em trabalhar sobre também, está pensando em trabalhar sobre pedofilia e psicanálise, uma visão psicanalítica sobre a pedofilia. Está tendo muito caso também ultimamente, né, Fabíola? De sim. pedofilia, de abuso sexual na infância. Está pensando em trabalhar também, tem muita questão de função erétil. Tem muitas coisas ainda para nós trabalhar, né? Também alguns temas filosóficos que eu quero trabalhar aqui, como filósofo de formação também, eu queria trazer algumas temáticas filosóficas que estão bem atual à nossa sociedade, uma visão mais filosófica e psicanalítica, né? Trabalhando essas duas ferramentas do conhecimento. E lembrando mais uma vez que o Além do Divã é um programa que foi feito especialmente para você. Eu já. Eu encaminhei aqui novamente o convite no chat dela. Não sei se ela está aqui novamente, se saiu. Mas, doutora Mari, se a senhora estiver aqui nos assistindo, é só a senhora clicar em participar que o José Aldo lhe adiciona. Aqui a tela principal. Sim, agora ela entrou. Pronto. Então, demorou, mas chegou, né? Pronto. Agora, peraí. A tela da doutora Mari. Tá organizando. Pronto. Demorou, mas Bora ver aqui. chegou, né? Tá nos ouvindo, doutora Mari? Pessoal, vai desculpando os áudios externos que aparecem durante o programa, mas é a gente fazer assim, compartilhar a aprendizagem. A gente ainda está aprendendo também a manusear esse instrumento chamado rede social Instagram. E vão desculpando os áudios externos que forem surgindo no percurso. Doutora, volte novamente. E ela está organizando aqui a entrada dela, mas eu acho que eu vou fazer a apresentação dela, ou deixa para quando ela retornar, José. Vou fazer a apresentação, a gente já vai começando, aí quando ela entra, a gente deixa a porta aberta para ela. Livre a fala dela, certo? Vamos lá. Hoje a gente tem uma convidada mais do que especial e na busca por trazer uma mulher que falasse de direitos da mulher, hoje a gente tem uma convidada mais do que à altura para falar para as mulheres que estão aqui, para as outras mulheres que também vão passar aqui no programa. E quem vai estar hoje aqui com a gente é a doutora Mari Silva Maia. Ela é advogada, ela é professora universitária, ela possui graduação em Direito pela UFMA, também possui mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela UFMA. Ela foi ouvidora geral da Defensoria Pública do Estado do Maranhão de 2012 a 2014, também diretora geral do Viva Cidadão de 2015 a 2016, também coordenadora adjunta do programa Pacto pela Paz, da Sede Pop, de 2016 a 2021, e atualmente ela é assessora jurídica da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e também é professora do curso de Direito da UNDB.
ela também integra, pode entrar, doutora, a gente está lhe aguardando aqui. Ela integra também o Fórum Maranhense de Mulheres e a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e também as comissões de Direitos Humanos e de Advocacia Eleitoral da OAB Maranhão. Solicite novamente, doutora Maria, a entrada aqui que o José Aldo lhe adiciona. Já, José Aldo, alguma notificação? Já. O José Aldo é psicólogo, psicanalista, também é filósofo, é professor, ministra curso de psicanálise. Doutora Mari já está chegando aqui. É uma honra tê-la aqui no nosso programa. Um programa humilde que agora que está começando a trabalhar essas temáticas sobre psicanálise, compartilhando conhecimento com todos. E hoje esse conhecimento vai estar associado com a área do direito. Nada mais e melhor ainda a gente ter uma profissional que trabalha justamente com uma área que lida com mulheres. Doutora, olá. Olá. Pronto, a gente está lhe ouvindo. Tudo bem? Tudo bem, ótimo. Tudo bem. A gente está só com problema na imagem, doutora. Ah, é? A gente não está lhe vendo. Então, gente, como já foi quando a doutora ela se organiza a imagem, né, Fabíola? A gente vai começando a falar desse tema. Lembrando a todos que já fazem presente no Além do Divã. José Aldo, tem um comentário aqui. Pessoal, só responde para nós se a doutora Mari está aparecendo com a imagem visível para vocês. Como que está a imagem da doutora Mari? Está ótimo. Então é para nós, José Aldo. Então é para nós. Então vamos dar continuidade. Bem-vinda, doutora Mari. Bom, boa noite. Boa noite. É uma felicidade estar aqui conversando com você, Fabíola, com você, José Aldo, e todos que estão acompanhando aqui o nosso exercício, né? Eu acho que o mais importante, né, de qualquer discussão, de qualquer diálogo, é essa disposição que a gente tem para dialogar, para construir conhecimento a partir da interação, né, entre as pessoas que se dispõem a conhecer um determinado tema, a entender determinados problemas que estão na nossa sociedade, né, e que precisam ser trabalhados de alguma forma, né? E melhor que seja da forma mais consciente possível, mais responsável, né? Então é isso, estou à disposição de vocês, vim aqui mais para aprender, né? Porque vocês já têm uma experiência nessa discussão que a gente entende que é super importante. E eu quero parabenizar. Pode sair, né? A gente só pede para o pessoal que está acompanhando aqui o programa para dar o retorno para nós, se vocês observarem que está tendo algum problema, porque a gente não está observando o problema da mesma forma que vocês, tá bom? Bom, gente, como a doutora falou, é uma honra nós tê-la aqui no nosso programa Além do Divã. Nós somos agraciados nessa noite, né, com a sua presença. A Fabíola atuou-se, né? Eu pensei em falar sobre feminicídio e queria falar com a pessoa que tivesse a altura, né, para nós conversarmos a respeito de fazermos um diálogo, uma conversação. Lembrando, gente, que o que eu irei abordar aqui, o que eu irei falar, são apenas algumas hipóteses, né? Hipóteses psicanalíticas, né, para a compreensão do feminicídio. Um olhar psicanalítico de como eu poderia entender o feminicídio, esse fenômeno que tem se aumentado, que tem aumentado essa violência, que tem aumentado em nosso país, que, segundo alguns estudiosos,
o Brasil é o 5º país do ranking acerca de feminicídio, e cada dia mais isso vem aumentando, né, Fabíola? Cada dia mais, né, doutora? Cada dia mais isso, o quadro vem, cada dia mais é alarmante, né, o que vem acontecendo nos últimos tempos com as mulheres, né? Essa ferida, podemos dizer que trabalhar essa temática é colocar de alguma maneira, trabalhar essa temática é colocar de alguma maneira o amor e o ódio em evidência. Podemos dizer também que é tratar, Fabíola, dessas diferenças, né? Isso é muito importante, porque é importante nós entendermos isso. Eu gosto muito do pensamento de Freud, quando ele disse o sofrimento. Eu gosto muito desse pensamento. O sofrimento, ele nos ameaça. Tá entrando a Janete aqui, Fabíola? Não, ela tem que assistir como público de forma geral. No caso, a live será com pedir solicitação no caso, né, Giselda? Pediu para entrar ao vivo também, entendi. Peraí, você adicionou? Não, é porque eu não entendi. Ah, tá. Ah, tá. Pronto. Deixa eu ver aqui, tá carregando da doutora Mari. Pessoal, hoje a gente está falando sobre feminicídio, é uma conversação sobre direito e psicanálise. A gente tem como convidada especial a doutora Mari Silva, que ela é advogada, ela também já integrou vários órgãos de Estado, assim também como ela está atuando atualmente como assessora jurídica na Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e atua como professora no curso de Direito da UNTB. Doutora, solicite novamente a entrada na live. E assim, quando ela retornar, ela pode entrar dentro do diálogo, né, José Aldo? Sim. Isso, vamos continuando, porque aí nós paramos, repitamos, entendeu? Isso. Então, como eu havia falado, eu gosto muito do pensamento de Freud, quando ele fala que o sofrimento, ele nos ameaça de 3 lados. Ele nos ameaça no nosso próprio corpo, que é o corpo que está destinado à decadência e à dissolução, né? Ele nos ameaça também do mundo exterior, né, que se dispõe de suas forças invencíveis, né, inexoráveis, né, para nos perseguir, e nos aniquila também, né, que é a terceira ameaça que nos interessa agora, né, nos aniquila também sobre as nossas relações com os seres humanos. Então, isso é muito importante quando nós falamos, eu falei anteriormente, que trabalhar essa temática é colocar de alguma maneira o amor e o ódio em evidência. É entender isso. E eu começo com um pensamento e começo dizendo que o feminicídio, você que está aí do outro lado, pode até anotar isso, que o feminicídio, o homem ele dá de cara com a ferida narcísica de sua constituição infantil, né? Sendo essa constituição infantil sendo atualizada no adulto. Está claro isso? Então, essa ferida narcísica que mata. Então, é importante, porque quanto mais se ama, é muito importante isso, nessa questão do amor, que quanto mais se ama, mais se sofre, né? Porque perder o ser que amamos, isso também não deixa de ser uma questão também do luto. Essa relação de amor, de perda, né, de objeto. E eu quero fundamentar num texto de Freud, ele vai falar sobre o fundamento do amor, nos textos sobre o narcisismo, que é um texto, uma introdução ao narcisismo, uma introdução, que é um texto de 1914, né, onde Freud vai abordar a questão do amor a partir das escolhas de objetos, né? Então, isso é muito importante para nós entendermos melhor o que é essa máquina, o que é. Vamos pensar essa relação de amor e ódio, essa ferida narcísica, né? Porque nesse texto sobre o narcisismo, né,
Freud vai falar sobre, ele vai descrever a escolha do objeto amoroso, isso é muito importante. Ele vai chamar em 1914, que segundo Freud, o que é que Freud vai nos dizer? Que o narcisismo seria uma condição fundamental para a constituição psíquica do sujeito. Então, Freud, a partir desse momento, Freud vai se referir à teoria da libido para dizer, né, do funcionamento da economia psíquica do sujeito. E nesse contexto, Freud ele vai utilizar, Fabio, o conceito de libido e amor, né, que está indiscriminadamente separado. E assim Freud vai falar do amor, né? Ele vai falar do amor como duas possibilidades de escolha. Eu acho que a partir desse texto, Introdução ao Narcisismo, de 1914, Freud vem nos deixar um leque, né, para nós entendermos melhor essa relação psíquica da libido, né, dessa economia psíquica, com essa relação do outro, da libido e o amor, dessa escolha de amor, que ele vai chamar de duas possibilidades de escolha. Ele vai chamar uma escolha narcísica e ele vai chamar a escolha objetal. Então, o que é que ele quer dizer? Que no amor narcísico, a libido, no amor narcísico, a libido se direciona para o próprio eu. Para o próprio eu. Vamos imaginar aqui, no amor narcísico, vamos imaginar isso. Interessante isso. Eu fiz esse esquema de manhã, que no amor narcísico, a libido, ela não se direciona como está aqui, para o objeto, mas ela se direciona para o próprio eu. Tá claro? Então, nesse caso, a libido não se direciona para o objeto, mas sim para o próprio eu do sujeito. Então, ela direciona para o próprio eu e não para o objeto. E isso que Freud vai chamar de escolha narcísica. Né? E a escolha objetal... Oi. Você conferiu se a doutora Mari não enviou a solicitação? Não. Então, na escolha objetal, o que acontece? O investimento, como eu agora, há um investimento. Então, é muito importante, na escolha objetal, há um investimento da libido no próprio objeto. Então, há esse investimento da libido nesse próprio objeto, que seria o quê? Que representa o ideal narcísico. Então, nesse contexto, Fabio, podemos dizer que em ambas as partes, em ambas as escolhas, o que se visa nesse contexto, o que se visa por via do amor, é o restabelecimento do nosso próprio narcisismo infantil. É uma maneira de restabelecer, de resgatar esse nosso amor, esse nosso narcisismo infantil. Tá claro até aí? Sim, é interessante essa parte da como a psicanálise explica isso, né, José Aldo? Sim. E é importante também a gente conhecer como que a área do direito explica como que inicia o feminicídio. A doutora Mari pode entrar também nessa roda de conversa agora, que ela já está de volta, e pode ficar à vontade, doutora Mari. Ah, sim. Eu já estava aqui pensando que vocês não estavam me ouvindo, me vendo. Então, o direito, né, a gente sabe, né, e é interessante fazer, né, pensar, né, como que o direito ele interpreta, digamos assim, e ele se produz e se reproduz, né, diante do fenômeno que é o feminicídio, né? Alguns pontos aí da fala do doutor José Aldo eu consegui acompanhar, e eu destacaria assim do ponto de vista jurídico, né, e do ponto de vista também jurídico, mais de uma pegada mais da perspectiva de direitos humanos, né, que é um campo super importante, é o campo de construção dos direitos humanos das mulheres, né?
e o feminicídio, né, esse fenômeno e essa infração, digamos assim, à norma penal e aos direitos básicos e à dignidade humana, esse fenômeno ele é visto, ele é tratado pelo direito a partir de diversos mecanismos, digamos assim, né? Então, no Brasil, por exemplo, nós poderíamos dizer, sempre tivemos feminicídio, né? Mas até 2014, nós não tínhamos uma legislação que reconhecesse essa conduta com esse nome de feminicídio. Hoje nós temos, né, o feminicídio como uma qualificadora do crime de homicídio, né? Inclusive, muitas vezes a gente pode perceber, né, que a gente trata como se ele fosse um tipo penal, né, uma nova conduta que foi reconhecida, e essa conduta, ela então tem um tipo penal, digamos, específico para o feminicídio. Quando, na verdade, o que nós tivemos em 2014 foi o reconhecimento desta situação específica, né, do homicídio praticado contra uma mulher, seja na situação de violência doméstica, seja como a expressão do ódio ao feminino, né, à pessoa, a uma mulher, essa conduta, na verdade, ela é a qualificadora, né? Então, é o antigo homicídio, né, que estava ali já no 121 do Código Penal e que vem, com a lei de 2014, vem sofrer essa modificação, né? E isso é importante, sim, para o mundo jurídico. Por quê? Porque ele vai trazer um novo tratamento, como eu falava, né? Então, até então, a gente tinha uma perspectiva de que para a legislação, né, talvez o judiciário já vinha tomando algumas medidas, porém, a importância desse reconhecimento, né, dessa circunstância qualificadora, é exatamente porque o judiciário, por força da nossa legislação e dos princípios gerais do direito, não pode agir, né, senão com base na lei, muito especialmente para condenar alguém, né, para condenar ou seja declarar a inocência de alguém, mas precisa ser com base na lei. Então, essa mudança ela é muito significativa. É significativa desse ponto de vista e é significativa também do ponto de vista de uma série de políticas públicas que essa mudança exige, né? Porque se o Estado reconhece que nós estamos diante de uma qualificadora, né, de um fenômeno gravíssimo na nossa sociedade, né, e que hoje o feminicídio ele é entendido como um fenômeno que ele está no âmbito dos crimes de ódio, né? Ele ela não pode ser vista como uma conduta qualquer, né? Nós temos uma sociedade que, poderíamos dizer, cultua o ódio, né? Pelo menos nesse momento, né? A gente tem uma sociedade que cultua o ódio, e alguns sujeitos da nossa sociedade são os alvos preferidos, né? Desse ódio. Então, as mulheres são alvos, né? E acho que José Aldo pode explicar um pouco melhor isso, né? Você, Fabíola, né? Que pensar isso, né? Como, do ponto de vista jurídico, nós temos uma questão que é o crime de feminicídio, a qualificadora de feminicídio, incidindo sobre uma conduta de alguém que expressa ódio à condição de mulher, e, ao mesmo tempo, creio eu que, do ponto de vista da psicanálise, isso é visto como o ódio ao próprio feminino, né? A repulsa, não a mulher em si, né? Mas ao próprio feminino. Então, eu acho que esse diálogo aí é muito interessante para a gente construir um entendimento sobre isso. Eu acho que uma coisa que eu colocaria para o colega já pensar. E aí eu vou só, para concluir esse primeiro pensamento, já que a minha internet está ruim, eu diria que essa é uma questão, e a outra questão que eu percebo, como eu falei, é o fato de que o reconhecimento dessa conduta como conduta tão grave, né, e tão merecedora de uma repreensão da sociedade, portanto, a partir da lei,
essa conduta, mais do que somente a criminalização dela, né, o reconhecimento desta qualificadora, ela necessita também de um conjunto de políticas públicas que possam fazer frente a isso, né? Seja do ponto de vista da educação, seja do ponto de vista da saúde pública, né? Então, nós temos todo um complexo que ocorre, uma sistemática que ocorre, que se dá antes do feminicídio, né? A conduta, o próprio ato de feminicídio, ou seja, o ato de matar uma mulher, né? De tentar extirpar aquele ser da sociedade, esse ato é nada mais do que o ponto culminante de um processo de violência que já está instalado na sociedade e muito especificamente naquele caso. Então, isso é uma questão que é muito comum, né? E todos nós sabemos disso, que uma mulher que é vítima de feminicídio, muito dificilmente aquele fato ocorreu de forma isolada, né? Ou ele vai... Tanto é que uma das situações que são reconhecidas como para caracterizar o feminicídio é exatamente a situação de violência doméstica. Ou seja, aquele agressor ou possível homicida, ele não vai ter o feminicida, ele não tinha... aliás, ele já vinha, né, de forma reiterada violentando aquela mulher. De todas as formas que essa mulher pode ser violentada, seja do ponto de vista psicológico, do ponto de vista patrimonial, moral, social, né? Então, todas essas questões, ela já vinha vivenciando isso e vai culminar com esse momento. E o outro caso é aquele em que é a expressão do ódio à mulher, que aí é uma situação também que ela já vinha ocorrendo. Por quê? Porque provavelmente aquela pessoa, aquela figura, aquele ser ali ser humano que comete essa conduta, ele já vinha disparando o seu ódio à mulher, não especificamente naquela mulher que foi vítima naquele momento, mas a outras mulheres, porque essa segunda situação ela é voltada para as mulheres em geral, né? Vejam na legislação tem né, essa delicadeza aí, né, que é o reconhecer que essa situação que está no contexto da violência doméstica, mas também uma outra situação que não está no contexto de violência doméstica, mas que está num contexto de ódio ao ser mulher, né, à mulher em geral. Então, eu queria também dividir isso com o José Aldo para a gente fazer esse bate-bola aí. Pô, muito belíssima colocação. E a gente percebe também que o feminicídio é uma questão machista, uma questão cultural, não é, doutora? O que é importante é que nós analisarmos historicamente, nós vivemos uma cultura muito machista que dificilmente vivemos uma cultura onde o homem ele é poligâmico, tinha 2, 3, 4 mulheres, né? A mulher ficava submissa a ele, não tinha direito a nada, era apenas uma mulher que viveu para servir outro, e hoje a mulher está no âmbito independente, no âmbito que a mulher está conseguindo sua liberdade financeira, conseguindo sua liberdade intelectual, e aí é muito duro para o homem, porque sempre se percebe que geralmente era o homem que saía de casa, hoje não, as mulheres estão dizendo não, eu não quero mais, eu não te aceito mais. E é o que está acontecendo. A sociedade hoje, os homens não estão sabendo lidar com essa castração, com essa ferida narcísica, com essa ferida de ser abandonado pelo esse outro. Porque no feminicídio, como eu falei anteriormente, o homem ele dá-se a cara com essa ferida narcísica de sua própria constituição infantil, que vai sendo atualizada nesse adulto que é hoje. Entende? São pessoas também que não conseguiram lidar com sua perda, com sua falta de ser, com sua angústia de castração, e a mulher mostra essa castração a ele. E aí ele não consegue lidar, porque é uma relação muito grande, nós podemos aprender, é que na questão do ciúme, por exemplo, a mulher ela é ciumenta, a mulher tem ciúme por medo de ser abandonada, né? Enquanto o homem não. O homem é ciumento porque ele tem o desejo de dominar.
Ele quer dominar o outro. Por isso que essa ideia de posse, de não aceitar a separação, de não aceitar a recusa, de não aceitar o não, porque acredita que esse outro é o objeto dele. Essa relação do objeto, né? Do eu com esse objeto. Enquanto a mulher teme a solidão, o homem, ele tem o medo que o que acontece psiquicamente? O homem tem medo da humilhação de ser despossuído. Essa que está em jogo, psiquicamente falando, nessa relação. Né? E que é muito importante a gente entender, porque essas escolhas narcísicas, como Freud diz, que nessa escolha narcísica do sujeito, da sua libido, né? O eu e a libido, ele injeta nesse objeto, e esse objeto, a escolha narcísica, no amor, a libido se direciona para o próprio eu, enquanto na escolha objetal, né? Na escolha objetal, há um investimento de libido no objeto que representa o seu ideal. Então, o que podemos dizer? Nós podemos dizer que em ambas as partes, tanto na escolha, em ambas as escolhas, o que visa conquistar, o que visa conquistar por via do amor, é o próprio restabelecimento do narcisismo infantil, e que é isso que esse homem adulto hoje não sabe lidar. Que podemos dizer de outro modo, que essa busca por esse objeto amoroso consiste nada mais e nada menos do que uma tentativa de o sujeito resgatar esse seu narcisismo infantil, ou seja, na intenção de se restabelecer da sua condição de faltante, da sua condição de falante, e por isso também faltante. Buscando o quê? Buscando atualizar suas relações primárias. Então, quando o outro diz não para mim, diz não para o outro, ele está mostrando o quê? A sua falta. Esse olhar castrador, essa medula, e que o outro não aceita, não consegue lidar com essa dor. Não consegue lidar com essa perda. E aí é importante, porque numa relação de amor, quanto mais a pessoa ama o outro, vamos pensar aí, quanto mais a pessoa ama o outro, tá vendo aí, Fabíola? Quanto mais uma pessoa ama o outro, mais Sim. ele entrega, né, a sua libido no outro, e aí ele será o quê? Ele será esvaziado. Ele emprega essa libido objetal, que atinge o quê? Sua fase mais elevada de desenvolvimento. E é isso que acontece no caso de uma pessoa apaixonada. Quando o indivíduo parece ter sua própria personalidade em favor dessa catexia. Aí eu invisto toda a minha energia nesse outro. Quando eu invisto toda a minha energia nesse outro, o que é que acontece comigo? Eu fico carente, eu fico desprovido. Quando eu transbordo, e aí o que acontece? Há esse amor objetal que o homem quer que há esse retorno também. É igual o luto. Porque quanto mais eu injeto a energia nesse outro, quanto mais eu amo essa pessoa, mais eu coloco investimento. Né? Mais eu coloco uma grande quantidade de energia psíquica, que nós chamamos dessa energia psíquica, que é a energia da libido, né? E nós colocamos nesse relacionamento com a pessoa, e também essa energia não é só colocada nesse objeto, nessa pessoa, mas essa energia ela é investida, né, na pessoa, não só na pessoa em si, mas em todas as suas importantes memórias. Está se lembrando da pessoa, eu não aceito perder, eu não aceito a derrota, e começa a imaginar, ela me deixou, ela me abandonou. E tem muito caso que a pessoa vai e quebra tudo, e mata por não suportar a dor da perda. Né? Essas memórias, porque ele vai ficar nessa memória, né, associada e vinculada a esse relacionamento. E aí ele não aceita isso. Porque quanto mais importante o relacionamento, maior é essa quantidade de energia psíquica investida nessa pessoa. Isso é o mesmo fenômeno do luto. Então, isso também é um luto, é uma perda. E que muitos não sabem lidar. E muitas vezes passa até para o suicídio com uma maneira de culpabilizar a mulher pela sua morte. É inconsciente também, pode ser inconsciente também. Então é muito importante isso, porque quando você investe toda a libido nesse outro, toda a sua energia nesse outro, você fica empobrecido, a sua libido fica sem teto, você fica carente. E aí você quer esse retorno. Por isso que nós vamos ver em muitas falas de homem
que ele vai dizer, eu lhe dei tudo, eu te dei minha vida, eu trabalho a vida toda para você estar aqui, e agora você faz isso comigo, não aceitando essa... É essa relação que nós tentamos mostrar, né, que está em jogo, né, dentro do amor e dentro do feminicídio, o ódio. Porque... José Aldo, doutora Mari, se você estiver por aqui novamente, solicite a entrada que o José Aldo lhe adiciona. E é interessante a gente pensar também, José Aldo, porque, como foi explicado ao longo do diálogo que já teve aqui, que esse processo é demorado. Tem um tempo até para acontecer um suicídio de fato. Mas, diante de tudo isso, por que é tão difícil para a mulher sair desse relacionamento com uma pessoa que ela já conhece essa realidade toda, porque ela está vivenciando, experienciando ali, mesmo tendo filhos ou sendo solteira? Por que é tão difícil dessa mulher sair desse relacionamento com uma pessoa que hoje a gente às vezes até chama tóxico? Um relacionamento tóxico. Surgem vários substantivos para isso, mas a gente pensar, por que é tão difícil da mulher sair desses relacionamentos até chegar ao ponto de um feminicídio? O que está em jogo é o medo. Muitas vezes a mulher se sente fragmentada, sente medo de denunciar, né? Porque socialmente a mulher é uma figura sensível, então, e muitas delas têm medo de acontecer como aconteceu naquele caso. O cara matou a mulher, matou os filhos e se submete a isso. Mas é importante também romper isso, né? E aí o que a gente vê em jogo também? Aí esse ciúme obsessivo. Esse ciúme obsessivo do homem de ter o outro como objeto de posse, é meu como objeto. Ele transferiu toda essa libido dele, todo o eu dele, ele transferiu para essa pessoa, e agora ele está empobrecido. Está carente, ele transbordou todo o que é dele nesse outro, e ele quer em troca. Por isso, nesse contexto, o amor, ele não é só amor puro, porque, como diz Lacan, amar demanda ser amado também. É uma demanda de amor. Então, o ciúme, nesse contexto desse homem, seria o quê? Seria o medo de perder o que eu possuo. A pessoa tem medo de perder o que possui, né? Eu vou fazer até uma diferenciação entre o ciúme, o medo e a rivalidade. O que seria o ciúme? Seria o medo de perder o que eu possuo. O que seria a inveja? A inveja é querer o que o outro possui. E o que seria a rivalidade? A rivalidade é a luta contra um adversário a fim de ganhar o bem que ainda não possui. Tá claro? Então, esse ciúme exacerbado é o medo de perder, porque o homem, como eu falei, o homem tem medo de ser o quê? Despossuído. A mulher tem medo de ser abandonada. E o desejo do homem, diferente da mulher, o desejo do homem é o desejo de dominar. E aí mexe com toda uma estrutura narcísica, porque ele é o provedor, ele é o homem, ele é... Né? Eu lembro-me, lendo alguns textos sagrados, eu lembro-me que até quando o homem brigava com o outro, né, no judaísmo antigo, de repente, se você, minha esposa, entrasse no meio da minha briga com o outro, a sua mão era amputada, o castigo era para a mulher. Então a mulher vem sofrendo preconceito ao longo da história, por filósofos, pensadores, que é um exemplo típico disso. O filósofo Nietzsche dizia que quando você encontrar com a mulher, leve um chicote. Aristóteles dizia que a mulher servia só como uma incubadora para o homem jogar o sêmen dele, que ela não tinha nenhuma importância. Então, vem uma raiz preconceituosa, e que a mulher vem quebrando isso, e que isso tem dado um choque, né, nessa psique do ser humano, do homem de hoje, que não consegue lidar, porque ele acha que a mulher tem que ser eternamente submissa a ele. Então, o que acontece numa relação de amor? O que acontece? Na relação de amor, com esse objeto, a gente vai colocar lá o objeto, nessa relação de amor, a minha libido
eu jogo nesse objeto, então esse objeto ela é interrompida, e quando isso é interrompido, o que acontece? Surge o ódio em seu lugar. Ou seja, há uma transformação do amor em ódio. Porque eu investi tudo em você, eu pago tudo para você, eu fiz tudo por você, e é isso que você me dá, é com isso que você me paga, eu dei minha vida para você, e é assim que você contribui para o meu bem-estar. Então é uma ferida narcísica. Né? Porque nesse contexto o amor não seria algo puro. Porque amar demanda ser amado. Tá claro, Fabíola? Então, é importante isso, porque Freud ele vai chegar nessa concepção de que o ódio, nessa circunstância, é fortalecido pelo regresso, podemos dizer assim, pelo regresso do amor, que vai para uma fase sádica, na qual o ódio ele vai se vestir de erotismo, e o que vai permitir uma continuidade dessa relação amorosa. Então, Roland Gores diz que o ódio ele é surdo e obscuro. Porque no feminicídio, o que está em jogo, Fabrício? No feminicídio, o ódio é a paixão ignorada, o ódio é a paixão ignorada, colocando o sujeito para ignorar o que vai além do seu princípio de prazer. Tudo bem? É interessante a gente pensar também que, ao longo dos anos, a mulher foi colocada no lugar de objeto e, ao mesmo tempo, foi retirado esse direito da mulher desejar. Porque a mulher também é desejante. Ela Sim. deseja, tem suas aspirações. E hoje, se a gente for observar tudo que leva essa cena pré-feminicídio, o homem não quer deixar essa mulher desejar. Ela não pode ir além do que ele entende que ela pode ir. Ela tem que ceder todas as suas vontades ao desejo dele. Psicanaliticamente, a gente pode até observar isso, né, José? Isso. Entendeu? Porque é essa questão. O que a mulher nasceu? Ela nasceu por ser submissa a esse outro. E a partir desse momento que eu renuncio isso, que eu mostro a falta do outro, o outro não aceita isso, aí é o que acontece? Nós vivemos numa cultura patriarcal, né? Uma cultura machista, patriarcal, onde o homem que manda, apesar de hoje há um declínio do patriarcalismo, dessa questão patriarcal, desse nome do pai, que não se sustenta mais hoje, né? Lacan vai falar não o nome do pai, mas o nome do pai, né? E que todo mundo vem trazendo isso dentro de si. Que a mulher nasceu para ser submissa, você vê aqueles países mais radicais, como é que a mulher vai tratar, e nós herdamos tudo isso. Esse machismo, então, a partir do momento que a mulher diz que não quer mais o outro, então o outro se sente o quê? Uma ferida narcísica, uma angústia, porque ele vai reconhecer a sua própria falta, e aí o que acontece? Ele não suporta lidar com isso, que ele procura no amor restabelecer, reconstituir seu narcisismo infantil, e nesse momento isso é cortado, e aí eu investo toda a minha libido, toda a minha energia psíquica nesse outro, e agora eu estou o quê? Carente, estou empobrecido. O meu eu está empobrecido, o meu eu está carente. É o que acontece? Boa noite, Tomás. O que acontece? Meu eu está empobrecido e eu não sei lidar com essa libido agora que está sem teto. Entende? É como um luto. Quanto mais se ama a pessoa, mais eu transfiro para ela toda a minha libido. Só que eu quero retorno. A questão do luto é isso. Só que quando você morre no luto, não é só a pessoa que morre para você, mas você morre também para a pessoa. Só que nessa relação narcísica com o outro, nessa relação objetal, Freud vai falar, nessa escolha objetal, eu lanço para o outro, só que eu quero retorno. E quando não tem um retorno, há o quê? Uma ferida narcísica. Imagine isso. Eu investi todo o meu líquido, toda a minha libido nesse outro. Agora eu quero que ele retorne. E de repente ele diz que não me quer mais. Aí vai ficar, eu vou ficar o quê? Empobrecido. E aí a minha libido foi o quê? Foi esvaziada. E nesse momento é que há uma ferida narcísica, que o outro não suporta a lidar com a perda, com a falta. E aí parte para quê? Parte para a violência, parte para a agressividade, e aí até a morte. Né? Então é isso que acontece, essa estrutura psíquica que está em jogo. Porque no feminicídio, vamos pensar bem, que o ódio
que o ódio seria a paixão, o ódio seria a paixão que é ignorada. E essa paixão que é colocada no sujeito, né? Colocando o sujeito nesse momento, ignorando o que vai além do seu princípio de prazer. Porque ele vai além de todo esse desejo de prazer, vai matar. E a partir disso, podemos dizer que há um saber, que Freud vai dizer que é um saber que não se sabe. E esse saber que é obscuro, manter tudo isso obscuro, inconsciente. Né? Não permitindo o quê? Não permitindo ao aparelho psíquico essa simbolização que cumpriria o quê? A função de inibir, a função de inibir esse ato, essa agressividade contra o outro. Então, esse ódio pode, o que aconteceu, pode depois se intensificar a ponto de tornar-se uma propensão à agressão contra esse objeto. Então, isso é muito importante, porque é amódio. Quanto mais se ama, mais se odeia. Né? Freud fala isso, Lacan fala isso, amódio. Né? Quanto mais a pessoa ama, mais a pessoa odeia. Então, porque ele busca no amoroso, é uma tentativa do sujeito resgatar seu próprio narcisismo infantil. Porque, segundo Freud, Fabiola, segundo Freud, é muito importante nós entendermos isso, essa relação primitiva de amor e ódio, porque, segundo Freud, nós aprendemos a amar o outro, porque dependemos dele para. Então, depende por esse outro, da qual eu investi toda a minha libido, toda a minha energia psíquica, que agora eu estou carente, eu estou empobrecido, que houve um transbordamento do meu eu para esse outro, e de repente esse outro não reconhece isso, como você se vê muitas das vozes de homens que dizem, eu dei tudo para ela, uma vez eu assisti um vídeo, o cara pegou a moto, quebrou a moto todinha no machado, tu não fica comigo, mas não é meu, não é de ninguém, e quebrou tudo. Isso ele deslocando essa energia, essa agressividade, essa pulsão destrutiva para o amor. Imagine ele deslocando essa agressividade para a própria pessoa. Né? Isso é muito importante entender. Porque é importante entender que o modo, é importante entender, Fabio, que o modo como a sexualidade se estrutura na infância, ela fundamentará, podemos dizer assim, toda a relação do sujeito em sua vida adulta. Por isso que Freud vai dizer que aprendemos a amar o outro porque dependemos dele para evitar a nossa própria condição de desamparo na qual nos encontramos. Então, quando o outro diz que não me quer, eu dou-me a face com esse, como diz o texto que eu falei, no feminicídio, o homem está o quê? Dá de cara, né? Dá de cara com essa ferida narcísica de sua própria constituição infantil. E essa constituição infantil ela vai sendo atualizada no adulto. Então, esse é o fenômeno. Eu dou, amar, demanda, o amor demanda ser amado. Amar demanda amar. Eu te amo, mas eu quero que você me ame também. Amor demanda amor. Amor demanda amor. Esse Lacan vai dizer. Então, nessa relação, lembrando que a escolha do homem é uma escolha objetal. E aí eu transfiro na mulher, não. A escolha da mulher é um amor mais anacrítico, é um amor mais narcisista, porque ela investe toda a libido no seu próprio eu, enquanto o homem investe toda a sua libido nesse objeto. E aí é o que acontece, esse fenômeno também acontece tanto no feminicídio, como também acontece no luto. Porque a separação, a perda, é uma espécie de luto. É um luto. Né? É quando eu invisto tudo em você, e minha libido em você, e de repente você faltou, e de repente eu fico empobrecido, eu fico carente, eu fico desprovido. O meu eu fica pobre. E minha libido fica o quê? Sem teto. Já que não tem o outro, fica sem teto. E aí o que é que eu vou fazer com isso? Entendeu? O que é que eu vou fazer com isso? Como lidar com essa perda? Como lidar com essa dor?
como lidar com essa dor. Né? Então, isso é muito importante. Tá claro, Fabíola? Sim, só lembrando aqui que hoje o nosso tema aqui do nosso programa, Além do Divã, feminicídio, é uma conversação que a gente está tendo entre o direito e a psicanálise. A nossa convidada especial hoje era a doutora Mari Silva, e ela teve um pequeno problema com a conexão dela, e a gente até conseguiu alguns minutos aqui com ela no programa, mas só que depois caiu, pessoal. A gente até tem o compromisso de depois convidá-la novamente, né, José Aldo, para vir aqui novamente a falar ou dessa temática ou de outra também pertinente aos direitos das mulheres. Ela é uma pessoa que trabalha na área e trabalha com a questão dos direitos humanos, e a gente deu continuidade aqui com o José Aldo falando um pouco mais sobre o feminicídio e com as questões psicanalíticas. José Aldo, se a doutora Mari ainda estiver por aqui, sinta-se à vontade, doutora, para retornar aqui e pedir a solicitação para José Aldo, tá bom? Porque é uma coisa importante, porque nessa relação, na física, nesse investimento que nós falamos, é importante entender que quanto mais nós investimos libido, quanto mais essa libido, esse investimento libidinal, ele é colocado no amante, né, ao amado, mais dependente, podemos dizer também, o amado se torna dele. E aí o que acaba por... O que vai acontecer? Vai diminuir também a minha autoestima, a autoestima do amante. Isso porque aquele que está amando, Fabio, ele está investindo toda a sua libido em seu objeto. Ou seja, significa que ele sacrificou uma quantidade de seu narcisismo. Ele sacrificou uma quantidade de seu narcisismo e agora o seu eu ele está empobrecido. O seu eu agora está carente. O seu eu agora está sem teto, como é o caso do luto. Né? E o único modo de encontrar isso novamente, né? E o único modo de encontrar, que a pessoa encontra para restituí-lo, é sendo amado também. Então, nessa relação, quando eu transbordo todo o meu eu, minha libido nesse outro, o único modo de reconstituir o meu narcisismo é eu também sendo amado pelo outro. E se isso não acontece, há um furo, há o quê? Há uma dor, há um sofrimento. Porque quanto mais se ama, mais se sofre. Quanto mais você investe o libido no outro, mais você sofre. Né? Mas é isso que é esse rompimento desse laço amoroso, que esse rompimento desse laço amoroso te dói. Né? E te dói tanto, podemos dizer assim, que mergulha o eu, que leva a e aí é que a pessoa investiu, não consegue viver sem o outro, tem essa falta, né, porque o outro mostrou minha falta, e aí dói muito, e aí isso vai mergulhar esse próprio eu num próprio desespero. E aí é um momento que eu acho que a pessoa, ela impensavelmente, ela vai para cima do outro, mata, né? Gera toda uma agressão, toda uma pulsão destruidora contra esse outro, desloca tudo isso. Por isso, quanto mais se ama, mais se sofre, mas quanto mais se ama também, mais ódio. Quando a relação ela é findada. Tudo bem, Fabíola? Com frequência, às vezes, a gente até acompanhando o meio jornalístico, José, com situações que nos causam horror também, né? Porque além de, às vezes, o homem matar sua companheira, leva também junto filhos, às vezes os parentes dessa mulher, tanto pai quanto mãe, irmãos, enfim, acaba não sendo somente ela, mas às vezes também ele leva também outras pessoas dessa família junto. Sim, sem dúvida. Porque acaba com toda uma estrutura, né?
essa reação, né? Em consequência, essa reação impensada, né? Por isso, quando falei anteriormente, que quanto mais se ama, mais se sofre. Porque quando um relacionamento é rompido, né? Esse laço amoroso é rompido, o que vai sobrar? A dor. E é o que acontece? Essa dor vai mergulhar o eu dessa pessoa no desespero, né? No desespero. E aí, essa perda, podemos dizer que essa perda súbita do ser amado ou do seu amor vai levar a pessoa ao, podemos dizer, ao mergulho do eu, sofrimento e de desespero. E que a pessoa não sabe lidar e que muitas vezes a pessoa não se contenta e vai onde o outro reivindicar esse amor e que é doloroso para ele quando o outro diz eu não te quero mais. E aí há essa ferida nascida, há esse rompante, e aí ele não sabe lidar com isso, e ele passa para o lado mais bárbaro, matando a companheira. Porque não aceita essa perda, não aceita essa frustração, não aceita essa castração. Entende, Fabio? Então é preciso, porque é muito importante, Freud fala sobre isso, né? Que Freud diz que amamos a mulher que alimenta ou o homem que protege. Então, é muito importante isso. E, como você falou anteriormente, por que muitas mulheres não saem do relacionamento? Porque é muito perigoso, porque tem medo e se submete a este outro muitas vezes com medo. Com medo de ser morto, e muitos fogem para outra cidade, muitos saem fugidos, porque não conseguem, porque é muito difícil, nem todo homem tem essa estrutura de conversar com mulher, acabou. Não entende isso, não aceita o acabou. Porque quando eu invisto no outro, tem toda uma história. Tem toda uma história da pessoa com esse outro, e agora lidar com essa perda, com essa falta, sozinho, porque a sua libido ficou suspensa, o seu eu ficou suspenso, ficou sem teto, empobrecido, e agora o que é que eu vou fazer com isso? E aí muitos vão para o alcoolismo, muitos vão para a droga, e muitos, às vezes, matam a mulher e também se suicida, dizendo que tu não é minha, tu não é de ninguém, porque não sabe lidar com essas questões. Porque ao naufrágio do eu, ao desespero, à dor. Porque quanto mais se ama, mais se sofre. Tudo bem? É como uma morte súbita. Você falou uma frase agorinha, José Aldo, que nos leva a refletir sobre o que pode vir além dela aqui agora à frente. Amar é sofrer? Nesse sentido, quem ama sofre, porque o amor está mais em quem ama, não no amado. Isso é muito interessante. Mas uma coisa interessante, Fabiola, que o que dói no fundo, o que dói no fundo, não é perder o ser amado. O que dói não é isso. O que dói, na verdade, é continuar amando essa pessoa. Amando essa pessoa, amando mais ainda do que nunca, mesmo sabendo que ele está perdido, que você não vai ter. Essa é a dor maior. E é essa a dor, né, podemos dizer, que o sujeito não que nem perder, mas em saber que vai continuar amando essa pessoa intensamente, mesmo sabendo que a perdeu. E aí o que acontece? O eu fica enlutado. O eu fica enlutado, portanto, um eu está desassociado, né? Por um lado, contraído em um ponto, da imagem do outro morto, com a qual ele também quer se identificar. Então, mas ele vai se esvaziando, ele está empobrecido, porque ele vazou toda a sua libido nesse outro, como luto, e agora ele não consegue viver sem esse outro. Porque não é só o outro, mas a sua lembrança, tudo aquilo está agora sem teto, porque a dor também não é a dor de perder, mas é a dor de não ter mais, de não ver mais aquele outro.
É um luto. É saber que você também não é dizer que o outro não existe mais para você, mas é que você também não existe mais para aquele outro. E isso que é a dor maior. É o mesmo fenômeno do luto. Né? Como eu volto a repetir, que o que dói não é perder o ser amado, mas continuar a amá-lo mais do que nunca, mesmo sabendo que você não vai mais tê-lo. Essa é a maior dor. Porque o eu, nesse processo, fica enlutado. E é isso que é esse fenômeno, falando no contexto psíquico, que o homem, que o outro não suporta essa perda e que parte para essa agressão, matando o outro, porque não suporta viver sem o outro. José Aldo, hoje o nosso programa seria muito mais enriquecido também se a gente estivesse com a doutora Mari aqui no percurso desse diálogo todinho. E a gente já está chegando nas nossas considerações finais. A gente agradece a presença de quem chegou aqui quase no finalzinho, mas sintam-se à vontade para acompanhar a íntegra todinha. O doutor Maicon colocou aqui um comentário: essa simbiose entre o luto e o desespero do pós-perda pode ser transferida a um parente próximo, gerando provável filicídio. Neste ano, no Maranhão, já ocorreu este fato. E é um tema que merece ainda ser mais debatido ainda. Quem sabe a gente pode até chamar o doutor Maicon para vir também aqui falar como é que acontece o atendimento, geralmente, dessas, que às vezes, antes de chegar ao feminicídio, vai passando vários procedimentos. E às vezes, por exemplo, quando acontece um procedimento que não chega a ser mais especificamente um feminicídio, onde leva até a morte. Mas tem processos que são encaminhados justamente para o médico analisar, fazer todo o procedimento. E se o doutor Maicon também estiver disponível futuramente para vir conversar com a gente também falando dessas questões, pode se sentir à vontade de convidar, doutor Maicon. E a gente está quase chegando nas nossas considerações finais. Fabíola, eu queria colocar mais umas questões interessantes. Sim. Que esse fenômeno, essa libido investida nesse outro, como eu coloquei no braço, quanto mais eu invisto minha libido no outro, né, essa libido objetal, mais eu fico carente, mais eu fico empobrecido. Só que eu quero esse retorno. Né? O que é o feminicídio? O que é a dor? Né? O luto, o abandono, né? Seria a dor, o luto, o abandono, seria essa humilhação, seria essa mutilação, que são essas quatro circunstâncias, podem dizer, que se forem de uma forma assim, podemos dizer, de uma forma súbita, de uma forma desencadeadora, e aí vai desencadear o que vai desencadear uma dor psíquica, ou podemos dizer a dor de amar. Né? Então isso é muito importante, porque quanto mais se ama, mais se investe libido nesse outro. E aí, quando nesse momento eu invisto minha libido nesse objeto, e esse objeto não faz o retorno, há uma ferida narcísica. Porque o amor é uma maneira de reconstituir o seu próprio eu. Né? De restabelecer o seu estágio infantil. E a partir do momento que eu invisto tudo no outro e eu quero retorno e o outro não me dá, a esse choque, a essa ferida narcísica, a essa castração que eu não consigo lidar e que toda essa minha libido agora que eu investi no outro ficou para o outro e eu fiquei vazio, empobrecido e sem teto. O meu eu ficou todo pobre. E agora o que é que eu faço com isso? E aí é que muito entra no desespero, na dor, na angústia, porque nesse momento o eu ele é mergulhado no desespero e aí a pessoa parte para o feminicídio. E lembrando que o feminicídio também tem muito a ver com a questão cultural e uma questão, podemos dizer, patriarcal, esse machismo. Né? Que o homem não está preparado, como eu falei no começo que no feminicídio a pessoa dá de cara com sua castração, né? Dá de cara com sua perda. E aí que a pessoa não sabe lidar. Né? Eu não sei lidar com isso. Porque no feminicídio, né, como eu falei, o homem dá de cara com sua própria ferida narcísica. Com a própria ferida narcísica de sua constituição infantil.
né? Sendo atualizado que nesse adulto. Por isso é uma maneira de resgatar relações amorosas, né? Com uma tentativa, como diz Freud, né? A busca pelo objeto amoroso consiste em uma tentativa de um sujeito resgatar esse seu narcisismo infantil. E aí, nessa intenção de restabelecer-se, ele se restabelecer dessa sua condição, dessa condição de falante, e também por isso faltante, ele busca atualizar, ou busca atualização, buscando a atualização de suas relações primárias. Então, é isso que está em jogo. E aí, quando você perde isso, né? E Lacan vai dizer que nós precisamos ser amados por tudo, né? É pela cor dos nossos olhos, pelo nosso cabelo, né? Porque somos seres desamparados, né? Assim, nesse contexto, torna-se também dizer que é insuficiente amar, é preciso também ser amado por esse objeto de amor e para que possa elevar também sua autoestima. Então, quando a mulher sai, essa autoestima do homem, ela é baixada. E ele quer ser amado, só que a mulher não devolve isso para ele. E aí o que? Há uma baixa autoestima. E aí, muitas vezes, no relacionamento, a pessoa fica depressiva, a pessoa começa a pensar besteira, em se suicidar, em matar o outro, porque toda essa sua libido, essa sua autoestima, está baixada. Porque amar, né, o amor implica também que eu amo e que eu também seja amado. E quando isso não acontece, há um furo, há um vazio, há uma dor. Relacionamento já está, já. Sim, sem dúvida. E como é que eu posso entender? Muitas vezes, gente, eu até digo alguns conselhos para adolescente, quando está se relacionando com o outro, porque às vezes o cara bebe cachaça e ele toca no rosto da mulher, da namorada. Não, é porque eu estou bêbado. Não, é porque ele bebeu, mas ele é uma pessoa maravilhosa, boa. Mas ali ele está deixando o consentimento alguns rastros, alguns traços, né, desse outro estranho que está adormecido dentro dele. Aí, de repente, você namora com uma pessoa e, de repente, ele chega embriagado e ali ele lhe dá um tapa, lhe empurra, e aí amanhã acorda com dor, acorda, ah, meu amor, te amo, porque eu estava bêbado, jamais eu farei isso. Mas ali ele manifestou inconsciente algo do seu desejo, que ele não conseguiu fazer conscientemente. Então, se você que tem um relacionamento, namoro, que essa pessoa começa a fazer esse tipo de comportamento, o que eu aconselho é que você se retire dessa pessoa, porque amanhã no futuro você pode ter estado de pancada, ou se não, aparecer nas manchetes dos jornais. Entende, Fabio? Isso é muito importante. Eu me lembrei, isso é muito importante, Fabio, que isso são pequenos riscos de relacionamento que a pessoa vai deixando, para mais tarde se mostra uma pessoa totalmente agressiva. E é preciso estar atento ou atenta a essas questões. Porque senão você acaba casando com um futuro com um futuro agressor da sua vida. Então, esses traços, não, mas ele é uma pessoa maravilhosa, boa, ele é um anjo, mas quando ele bebe, ele está deixando sinais. O desejo dele estava oculto, ele se embriaga e essa máscara começa a sair em seus atos, em suas atitudes, em seu comportamento. É preciso você que esteja atento a isso, para que você não venha cair num laço desse amanhã, né, aparecer o seu saio de pancada ou amanhã no futuro está aparecendo nas redes sociais, porque ele vai deixar cair. José Aldo, é interessante a gente pensar também, porque diante desse relacionamento que vai acontecendo tudo isso, vai havendo esses sinais de alerta que vão servindo para a mulher, mas a mulher acaba pensando que ainda vai ter uma recuperação, esse homem ainda vai mudar.
e não muda até chegar a acontecer de fato, Sim. ela perder a própria vida. Porque o que E isso é acontece o sinal de alerta. sem dúvida, porque se ele não mudou, está continuando, ele não muda mais. Aí ele vai chorar, vai prometer uma série de coisas, que vai se sensibilizar, porque a mulher também, às vezes, ama a pessoa demais e não quer perder. Porque a mulher também tem medo de ser abandonada, enquanto o homem tem medo de ser despossuído. E que isso é uma ferida nascida. Eu também ser despossuído. Porque a questão do homem é o desejo de poder de dominar o outro. E quando ele perde esse estatuto, e quando ele perde essa posição de ser o grande outro nesse contexto do homem da casa, que ele perde tudo isso, então vai ter uma ferida nascida, que ele não sabe lidar com isso. E aí hoje as mulheres estão estudando, estão mais independentes, e muitos homens não sabem lidar com isso. E aí sofre o quê? Aí vai a angústia, o desespero, a dor, né, de perder esse objeto amado, e por medo de perder, acaba cometendo feminicídio. Mas é importante entendermos isso, que quanto mais se ama a pessoa, mais se investe libido nesse outro. E o seu eu fica empobrecido, o seu eu fica carente. E é aí que a pessoa não sabe lidar com essa dor. Porque nesse momento de luto, o seu eu é mergulhado no desespero. E aí o que acontece? Acontece que ele não suporta lidar com isso, ele vai do outro para matá-lo, ou muitas vezes também se mata como forma de chamar a atenção do outro, ou como forma não de chamar a atenção do outro, mas como uma forma de culpabilizar o outro pela sua morte. Eu me mato como uma forma de culpabilizar a vida que foi por ela, por causa dela que eu morri. E o sentimento de culpa para quem fica é horrível. Então é muito importante você estar num relacionamento que nós chamamos de relacionamento tóxico, né? É importante que esses sinais, que você está no relacionamento, a pessoa bebe, a pessoa é um anjo, como está boa, mas se essa pessoa, quando bebe, ela começa a fazer toque no seu rosto, fazendo sinais, ou passa na mão como se fosse lhe dar um tapa, ou no ombro como se fosse lhe dar um burro, ele já está deixando pequenos traços de como ele será no futuro. E aí cabe você estar com um olhar bem atento a esses pequenos sinais que muitas vezes, Fabíola, são imperceptíveis. Porque o amor cega também, né? Esse contexto. Mulher diz que o amor engana, nesse contexto se engana. Então é muito importante. Então, há essa demanda de amor. Porque amor demanda amor. E quando eu invisto minha libido no outro, que o outro não, se não há uma reciprocidade, há um furo, há uma falta, há uma ferida narcísica. E é isso que muitos homens não sabem lidar com sua falta assim, com sua perda, com sua frustração. E partem isso para matar a companheira. De fato, Joselda, a gente falando aqui de relacionamento tóxico, de relacionamento abusivo, hoje, com o advento das redes sociais, essa difusão de conhecimento, trouxe muitos alertas hoje para as mulheres identificarem dentro dos seus relacionamentos o que esses sinais. A gente percebe também, eu acompanho algumas páginas de rede social que geralmente eles trazem esses alertas. E também é isso. E é importante porque traz esse conhecimento para as mulheres ir identificando. Porque a gente está trabalhando aqui a partir de mulheres, mas tem outras comunidades também que elas também acabam sofrendo feminicídio. E, por exemplo, a questão do LGBTQI+, que não é discutido. Todos esses grupos acabam sofrendo e a rede social hoje ela trouxe mais essas informações que são essenciais, que é difícil entrar no boca a boca, mas através de uma rede social é mais fácil a pessoa ter acesso àquela informação. E eu creio que hoje o nosso programa também, além do Divã, ele é uma fonte de informação, porque está levando essa informação não só para quem está acompanhando aqui, mas também para quem futuramente vai vê-lo, não vai ficar
Só aqui também pode compartilhar para outras pessoas, ou outros grupos de amizades, enfim, em outras redes sociais também, porque é um material educativo também, esse que a gente está trazendo aqui semanalmente, e fonte de informação para todo mundo, porque hoje o que vale para quem está passando por algum problema, principalmente por esse, é a informação. Quanto mais a pessoa tem informação, mais ela vai poder trabalhar essas questões e até se livrar de uma situação perigosíssima dela, que ela vai perder sua própria vida. E ela pode até sair de uma situação dessa. Uma coisa importante pensar, Fabiola, que o narcisismo, que a ferida narcísica é uma ferida que mata. Uma ferida narcísica, essa ferida narcísica, ela é silenciosa. Ela é muito silenciosa no universo masculino. Por quê? Porque o homem nunca vai falar. O homem nunca vai falar sobre isso, sobre esse inimigo que ele não pode ver. Né? Porque ele vai ocultar isso. Né? Ele não vai falar. A ferida narcísica é uma ferida silenciosa. Você me deixou, e aí eu fico na minha, e de repente eu começo a passar o quê? O ódio. Porque o que acontece? O ódio para o homem é uma condição, o ódio para o homem é uma condição de sua própria existência. Já o amor é uma invenção. Podemos dizer que o amor é a invenção do feminino para suportar a perversidade do masculino. Então, é muito importante isso. Por isso, e é por meio do amor, como diz Freud, é por meio do amor que o sujeito ele quer recuperar. Ele quer recuperar esse estado místico, não místico, mas esse estado místico de absoluta felicidade. Né? Que supostamente ele viveu, né, tempos atrás. Né? E que era, nesse sentido, que era atribuída essa função uma maneira de suprir aquilo que faltava no outro. Né? E é isso que nós temos visto. Né? Eu buscar desse outro, eu quero ser amado. Eu não só amo, mas eu também quero ser amado. E quando o outro não corresponde a esse amor, há um abaixo da minha autoestima. Eu preciso recuperar isso de novo. Como diz Lacan, nós queremos ser amados por tudo. Nós não queremos ser amados não só apenas pelo nosso eu, nós queremos, mas também queremos ser amados pela cor do nosso cabelo, pela nossa fraqueza, por tudo. E por isso, aquele que deseja ser amado, ele se satisfaz muito pouco. Por isso, para Lacan, amor demanda amor. Então, e quando você, nessa relação com o outro, quanto mais você investe a sua libido, quanto mais a sua libido, a sua energia é empregada nesse outro, mais você fica esvaziado, mais você fica empobrecido. E é esse fenômeno que acontece nas pessoas apaixonadas. E aí, quando eu demando para você e você não retorna, aí se fura essa ferida e essa angústia. Que mergulha o eu nesse luto, né? Nessa dor, nesse desespero. E aí eu não sei lidar com essa coisa de estar suspenso, com essa angústia, com esse mal-estar, e aí a pessoa começa a pensar pensamentos rotativos de matar, de destruir. Tu não é mim, tu não é mais ninguém. Olha o quanto isso é narcísico. O quanto isso é narcísico. Que não é meu, não é de ninguém. Então é isso, família. Hoje nós ficamos por aqui, pessoal. né? Isso, tá dando. Tá quase chegando às 9h30, 9h25. Hoje a gente divulgou que a gente teria a presença da doutora Mari Silva, mas só ressaltando aqui para quem ainda está por aqui, que teve o problema de conexão da internet dela, e a gente ficou poucos minutos com ela aqui no nosso programa, mas a gente também tem um compromisso de fazer um novo convite para ela voltar aqui, né, José? Isso. E dialogar com a gente, com vocês que estiverem por aqui. O programa foi excelente, e hoje a gente falou um pouco sobre feminicídio. Foi uma conversação entre o direito e a psicanálise. José Aldo deu continuidade aqui falando
sobre o que acontece através da psicanálise. Também foi um debate riquíssimo e vai ficar tudo salvo aqui na rede social dele. E também a gente vai levar esse material nos próximos dias para o YouTube do Além do Divã. Essa live que a gente tem aqui semanalmente, a gente nomeou, pensado pelo José Aldo, de nomeá-lo, de Além do Divã. E o Além do Divã é isso, é trazer conhecimento, trazer informação sobre psicanálise. Hoje a gente está com o debate trabalhando além da psicanálise com a área do direito, já trabalhou um pouquinho também com a área médica, também com a educação, com a filosofia e também outras questões que a gente vai levantar aqui futuramente. Já trabalhou até sobre política, né, José Aldo? Falar do Além do Divã é trabalhar com isso, que está dentro do nosso cotidiano, o que está perpassando a nossa vida dentro do cotidiano. Quarta-feira a gente vai estar por aqui novamente, a gente conta com a presença de vocês. E fiquem à vontade para compartilhar, para rever o material que está aqui. Revejam também os outros, porque também tem outros debates, tem outros assuntos que foram muito importantes e que estão pertinentes serem dialogados naquele momento e futuramente também com outros debates mais atualizados. E a gente conta com a presença de vocês nos próximos. José Aldo, a gente está encerrando. Boa noite. Toda semana, né, José Aldo? Sim, gente, eu quero agradecer a presença de todos que estiveram presentes hoje, né? Agradecer aqueles que entraram agora também. Quero agradecer a presença da doutora, apesar que foi muito rápido algum problema. Sim. Seria ainda mais, né? Mais A conversação ia ser mas infelizmente aconteceu problemas, né? E esperamos encontrá-la novamente em outra live, né? Dando continuidade a essa. Lembrando que o programa Além do Divã é um programa feito especialmente para você, para tirar dúvidas. E você que está aí do outro lado, tem algum tema que você gostaria que nós trabalhássemos? Tem algum tema que você gostaria que fosse trabalhado aqui, que você gostaria de comentar, de participar, né? Então, deixe para nós, contribua com Além do Divã, divulgue em suas redes sociais, e que estamos aqui toda quarta-feira. Né, Fabíola? Toda quarta-feira estamos aqui. E hoje mais um programa Além do Divã. Né? Obrigado, Fabíola, né, pela participação, por ter caminhado comigo nessa travessia. E ver mais coisas por aí, gente. Muito obrigado. Participação de todos, eu agradeço muito. E estamos por aqui. Qualquer dúvida, se quiser me procurar no particular, estou à disposição. Isso. Quer conhecer mais sobre psicanálise? Participe dos cursos, né, José Aldo? Tem interesse? Busque participar dos cursos com a gente. A gente está encerrando um agora, sábado, mas a partir de janeiro tem novidades de curso chegando. A gente vai divulgar quando encerrar esse. Futuramente a gente vai começar as divulgações. Acompanhe as divulgações caso queiram participar do curso. Podem entrar em contato com os números que serão disponibilizados nos cards de divulgação e sintam-se à vontade para estar presente aqui sempre às quartas-feiras com a gente. E também nos períodos que o José Aldo estiver fazendo live com outras pessoas, podem participar, deixar comentário, pergunta, sugestões, deixem as sugestões de vocês para os próximos programas. Hoje a gente teve poucos minutos com a presença da doutora Mari Silva. E a gente espera vocês quarta-feira, que é o dia da psicanálise aqui no Além do Divã, né, José Aldo? E o curso, Fabíola? Boa noite. Nós estamos falando sobre perversão, né? O curso de Freud, perversão de Freud e Lacan. E aquele que estiver interessado, quiser aprender mais sobre psicanálise, conhecer um pouco, esteja convidado desde já. Né? Nos procure, vai vir outros cursos aí e estamos aqui. Então, muito obrigado a todos, mais uma vez. Boa noite a todos. E Além do Divã foi feito para você. Obrigado. A sua participação é muito importante para nós, né, Fabíola? Então, obrigado. Isso, verdade. E aqueles que não puderam vir também, pode assistir posteriormente, né, Fabíola? E colocar suas mensagens, né? Sim. Suas opiniões,
colocar suas opiniões também aqui, nós aceitamos, tá? Sim. E boa noite, né, Fabiola? Boa noite, pessoal. Até Boa quarta. noite. Tchau. Tchau.